Basicamente, o PTI está querendo crescer no mercado. E eu falo porque eu estou para fazer uma... Não estou prometendo nada, né? Mas eu estou com acesso ao PTI Oficial Brasil. Então eles estão querendo crescer, estão expandindo, estão crescendo, estão querendo mais mercado, né? Competir com o IELTS, de igual para igual. E aí você imagina os caras fazendo marketing para as universidades, começar a aceitar, né? E aí você é o chefe lá da faculdade, lá de Harvard. E aí chega o cara do PTI e fala assim, eu quero que você comece a aceitar a minha prova. Eu falo assim, não, beleza, vou considerar aqui. Você joga no YouTube, template, truque, dica, macete, como enganar o PTI, como tirar a nota boa com inglês ruim. Aí você não fica com moral, né? Então eles estão querendo cercar isso, com o único intuito de crescer. Dois conceitos para você não esquecer nunca mais. Uma, realmente vai precisar um pouco mais de inglês, propriamente dito. Eu sempre falei, tem 5 anos e meio que eu ensino a prova e eu sempre falo para todo mundo que inglês é um músculo que tem que ser trabalhado todos os dias. Eu sempre falei isso. Mesmo quando funcionavam os truques, agora então eu vou continuar falando. Então não tem nada de novo até aí. E o resumo é que são 2 questões novas e algumas coisinhas relevantes por dentro e outras coisinhas que não são relevantes. Eu já vou começar com as 2 questões importantes, tá? Mas tudo é importante no final e eu vou liberar aqui os links oficiais e material gratuito atualizado para você baixar, que você vai ter o guia definitivo, revisado julho de 2025, né, com as atualizações de agosto de 2025, o checklist da sua prova e a planilha das questões, que eu vou explicar aqui como que vai funcionar. Então são 3 materiais que você pode ter gratuito, é só me mandar mensagem ou clicar no link da descrição do vídeo aqui e já baixar. Mais 2 questões novas, que na verdade é só uma. E ela parece com uma que já existe. Estou sendo bem direto aqui com vocês. E eu sempre, desde os 5 anos e meio atrás, eu sempre confrontei algumas informações oficiais. Então ao longo do vídeo aqui vocês vão ver que eu vou falar o que é informação oficial e qual que é a minha opinião sobre isso. Qual que é a minha pitada de sal, o que eu acho baseado na minha experiência empírica da prova. Tanto teórica, que eu tenho acesso aos caras oficiais do PTI, e também empírica, que eu já fiz a prova 10 vezes. E as 2 questões novas, que na verdade é uma. Porque 2 questões novas. Respond to a situation, que eu vou explicar aqui, e Summarize Group Discussion. Respond to a situation já existia. Já tem no programa, já tem aluno que está indo para o Canadá que já tinha que estudar essa questão. Então, na verdade, não é nova, já está masterizado. Tem um método e a galera está passando. Inclusive, eu fiz live recente com uma aluna que está indo para o Canadá, que fez a prova ainda do Brasil, passou de primeira, tirou notão, e vai voar lá no Canadá. Já chegar com a vida resolvida lá. Muito top. Que, inclusive, tá na playlist aqui do YouTube. Mais de 100 pessoas que eu pessoalmente entrevistei. Pessoalmente não, né? Online que eu entrevistei para saber o que a pessoa fez de bom que ela passou da prova. Tá? Então essa questão já tá masterizada, não tem nada de novo. Nada de novo. Segunda questão. Summarize Group Discussion. Aí sim, é uma questão nova. Que é, basicamente... para quem já está familiarizado com a prova, né? É basicamente um retail lecture grande. Basicamente isso. Para quem não está familiarizado, o que você tem que fazer? Resumir um áudio. Falar o resumo de um áudio. Comigo é tudo muito simples. Comigo é tudo simples. Não quer dizer que seja fácil de executar, mas o conceito é simples. Você vai escutar um áudio, são 3 pessoas falando, você vai anotar e depois você vai resumir. Que é a grandiosidade dessa questão. Que eu tenho que começar a fazer também, que é uma questão nova para mim, eu também estou um pouquinho ruim nela ainda. O áudio é grande e a sua resposta, teoricamente, também é grande. O áudio são 3 minutos, não tem nenhum outro áudio no PTI que são 3 minutos. Então, um áudio bem grande. O que eu senti quando eu estava começando a fazer essa questão é que as pessoas estão lá balangando o beijo, você começa a viajar. A minha dislexia mental, né, começa a devagar aqui nos meus problemas da vida. Eu falei assim, Bernardo, consciente, você está fazendo uma questão, né? E aí fica meio assim. E depois, teoricamente, são 2 minutos para você falar. Mas meus alunos sabem que a gente nunca fala o tempo total que eles dão pra gente falar, né? Se você olhar na diretriz oficial do PTI, você vai ver que nas outras questões do speaking, você tem 40 segundos para dar sua resposta. Meus alunos sabem que não precisa disso. A partir de 25, 30 segundos, sua nota é a mesma merda para todo mundo. Então, para que ficar gastando fosfato à toa? Lembra da minha mentalidade, né? Economizar fosfato, tá? Ser mais eficiente, achar o ponto ótimo. Acho que é porque eu sou engenheiro. Quem nunca viu aquele gráfico assim, né? Eu quero aquele ponto ali, que é o ótimo. É o maior resultado, maior nota possível, com menor esforço. Basicamente isso. Essas são as 2 questões.
duas coisas. Uma, qual que é a ordem de prioridade dela, apesar que é irrelevante, porque eu vou explicar aqui. Quase irrelevante. Só agora são 22 questões. Eu coloquei ela na prioridade, isso aqui vocês vão ter, tá? É o material revisado que eu fiz. Eu coloquei ela como oitavo e nono lugar. Oitavo e nono. Se é oitavo e nono, nono, décimo, sétimo, sexto, 5, 4, né? Basicamente irrelevante, porque tá dentro da top 10, tá dentro da primeira metade. Então, é para dar atenção. Faz parte das questões importantes da prova. E eu vou explicar por quê que eu coloquei nesse ranking. Talvez não seja exatamente isso, eu sou humilde. Eu nunca falei que eu sou o fodão, master, de que eu sei tudo do PT. Porque tem coisa que não tem como saber. Tem como se cercar, tentar ali na tentativa e no erro, ser criativo ali, né? E definir o método. Mas é irrelevante. Por quê? Porque tá atento à top 10. Não só meus alunos, vocês também já devem, quem não é meu aluno tá assistindo aqui, deve saber que eu já falei isso, das top 5 e top 10. Né? Você tem acesso a isso aí de graça. Realmente, as top, se tiver nas top 5 é ainda mais importante, mas as top 10 é tudo importante. Eu quero que você estude todas. E não só as top 10. Depois, a segunda metade da prova tem as medianamente importantes e tem os patinhos feios. Que de fato você não vai ficar gastando horas. O nosso maior ativo hoje em dia é o nosso tempo. Você não vai ficar queimando preciosas horas de estudo com os patinhos feios. Mas, dois insights aqui, ó. Se você precisa de tirar nota alta, quanto mais você tirar melhor, que é o Skilled Visa, ou se seu inglês não é tão bom, catar uns milhozinhos ali, catar uns pontinhos nos patinhos feios, ajuda, não atrapalha e no mínimo ajuda um tiquinho. Tem que catar milho. Né? Na época de vacas magras, você tem que catar milho. Então eu queria que você estudasse tudo, mas a intensidade é diferente. Resumindo, você tem que masterizar todas as 22 questões, com feedback para você saber o que está dando certo e o que está dando errado, porque você não pode confiar friamente no APU nem em qualquer outro aplicativo que existia aí na face da Terra que não tenha a logo oficial do PTI. Eu não acredito, tá? É uma cópia, não é fidedigno a caixa preta do PTI, porque senão eles perdem mercado. Beleza? Esse é o grosso das questões. Detalhe, as outras 20 questões permanecem iguais, só que com um detalhe. Por quê? 7 questões vão ter obrigatoriamente a revisão de um doutor ser humano. Agora mudou um pouco. É isso que eles estão falando na diretriz oficial. De novembro para cá, é quase um ano, né? Uns 8 ou 10 meses para cá, a diretriz é ela, e que tem funcionado com meus alunos. 2 questões, Describe Image e Retell Lecture. Caso você não faça cagada, o computador te dá a nota e ninguém viu, ninguém vê. Essa era a diretriz. Se você fizer cagada, igual eu fiz, eu fiz questão de ir lá fazer cagada para vocês não terem que fazer a cagada de vocês. Não usar o dinheiro de vocês. Eu fui lá, fiz cagada, o que eu imagino, tá? Eu tô sendo humilde aqui, que eu imagino que o computador levantou a mão lá e falou assim, opa, fizeram cagada aqui, eu preciso de um humano. Favor, mandar aqui um e-mail para alguém ver essa questão aqui que eu não consegui decifrar o código aqui não. Aí, provavelmente, um ser humano olhou pra minha questão e fez assim, o que esse cara tá falando, né? E me deu nota baixa no Speak. Eu fui lá testar. E aí eu reformulei o método, fui lá de novo e tirei quase total. Aí eu masterizei. Falei assim, beleza, a nossa diretriz com meus alunos é passar despercebido. Fingir de morto. Nem lá, nem cá. Nem cagada e nem 100% improviso aqui de falar realmente as coisas. Então era um meio termo. Passou despercebido, agora eles estão falando que é corrigido pelo ser humano sem dom. Pode anotar aí, tá? As 7 questões, tá? 4 do speaking e 3 do writing. Essas 7 questões, vocês não podem fazer cagadas. Porque vai ter uma camada humana, segundo eles. E eu não acho que eles estão trucando, não. Então eu acho que é verdade, porque eles querem ser cada vez mais uma instituição séria. Anota aí. Describe Image, Retell Lecture. Pode ter a camada humana, que nós estamos tranquilos. Né? Eu já reformulei essas 2 questões, eu não vou mudar, não. Dessa última mudada. Respond to Situation e Group Discussion, que é as 2 novas. Tá? Essas são as 4 do Speaking, que vai ter a parte computadorizada, a parte artificial, né? A inteligência artificial, que é o computador que te dá nota, pronúncia, fluência e entonação. Essa parte o computador te dá. O conteúdo, eu imagino que o computador vai transcrever a sua resposta, vai mandar um texto para um ser humano ler a sua resposta. Por que isso? Isso é uma parte boa do PTI, que eles são inclusivos. Vamos supor que o examinador humano seja indiano. Se ele escuta a resposta de um indiano falando, que a gente consegue reconhecer, né? A verdade é que a gente sabe quando é brasileiro falando inglês.
A gente sabe quando é brasileiro falando inglês, quando é chinês, quando é indiano, outro nacional. Francês falando inglês, a gente sabe exatamente que é o francês, né? Que ele fala how are you? E aí se o cara é da mesma nacionalidade que o sotaque, ele pode puxar a sardinha. Ou pode avacalhar, né? Não, brasileiro vai sofrer, tô brincando. Mas pode ter viés. E aí é só a parte de conteúdo que o ser humano vai ver. Que é o que faz a diferença para nós aqui. De template, de falar coisas memorizadas, de falar coisas nada a ver. Por isso que agora eu falei com a diretriz oficial com meus alunos. Temos que falar a verdade. Antes, você pode vasculhar aqui no YouTube, antes eu falava que não temos compromisso com a verdade. Em algumas questões. Em algumas questões até que mantém, tá? Mas essas 7 tem que ter compromisso com a verdade, que o ser humano sabe ver coerência, né? Se o áudio lá falou que a pessoa estava dormindo, se falou que a pessoa estava acordada, você não entendeu o áudio. Então essas 4 e 3 do writing. Summarize written text, summarize spoken text e a redação. Vou ter que revisar isso daí. No geral, vai precisar de mais inglês. Vai precisar de um acompanhamento mais incisivo. Antigamente, eu mesmo falava. Galera, meu programa já teve 4 semanas. Eu falava com pessoas assim, bicho, se você estudar comigo 4 semanas, 1 hora por dia, você passa na prova. Porque era meia dúzia de truque, dava pra fazer muito template, eu resumia de 20 questões, eu falava com você, estuda 7 questões, né? Estuda essas 7, masteriza elas, o resto vai no peito, que você consegue tirar uma nota boa. Agora vai começar a precisar de um pouco mais de acompanhamento mais de perto. Técnicas de inglês, vocabulário, né? Melhorar sua pronúncia, falar, né? Criar frases, coerência, basicamente. Então essa que é as mudanças relevantes. Mas basicamente, galera, a mensagem vai precisar mais de inglês. E a mensagem que eu vou terminar aqui com isso é que eu sempre falei, desde a época de vários truques mais mirabolantes, que se você nunca estudou, você nem imagina o que era. Que eu falava, galera, eu não tenho orgulho do meu método, mas eu tenho orgulho da galera que passa e muda de vida. Eu sempre falei isso. Já tem 5 anos e meio que eu falo isso. Desde essa época, quando estava a Lavonté funcionando, eu falava com as pessoas assim, ó, não deixa para a última hora. Não tem nenhum benefício de postergar a prova. Exemplo, às vezes você vai comprar uma passagem aérea para o Brasil, ou doméstico aqui na Austrália, ou doméstico no Brasil, às vezes você fica na esperança assim, eu acho que vai ficar mais barato. Vou esperar. E às vezes dá certo. Às vezes o preço abaixa, você compra uma passagem de última hora, você viaja. No PTI, na residência aqui permanente, não tem nenhum benefício em deixar para depois. Não vai ficar mais barato, muito pelo contrário. Não está ficando mais fácil. Você não vai ter mais tempo na vida. E se você ficar à la vontade, seu inglês também não vai melhorar. O que eu indico? Começa agora a estudar para o PTI. Sente o que você precisa do inglês e trabalhe ao longo do que você está estudando o PTI. Porque se você falar assim, beleza, Bernardo, já sei que precisa de inglês, eu vou melhorar meu inglês primeiro. O tempo vai passar. Você pode fechar seu olho aí agora, pensar em algum amigo ou amiga que está aqui na Austrália muitos anos, não cresceu na vida, não aprendeu inglês, não melhorou o inglês e está só esperando a hora de voltar para o Brasil por obrigação. Você sabe o que eu estou falando. Talvez alguém bem próximo da sua vida. Talvez você. Eu não estou fazendo pouco caso disso não. Mas o Tony Robbins fala, urgência é poder. O senso de urgência que eu vejo que meus alunos que passam sempre têm, mesmo com medo, mesmo trabalhando muito, mesmo com o menino pequeno gritando na orelha, igual meu menino gritando na orelha aqui, mesmo trabalhando de madrugada, apesar de botou uma urgência, botou um prazo, fez a prova, ficou livre, agora nunca mais vai passar dificuldade na vida. Muito importante isso. Alguns meses ou poucos anos atrás, era outra tocada aqui com relação ao convite do governo, do visto permanente e também da prova de inglês. Agora já apertou um pouquinho mais. Daqui pra frente, digita aqui nos comentários. Você acha que vai? Agora tá no ponto mais difícil de passar na prova e de conseguir a residência permanente. Daqui pra frente a tendência é facilitar. Você acha que vai existir um momento como esse? Você sabe que não. Daqui pra frente é cada vez mais apertando a torneira. Mais seletivo é o governo. Mais concorrente é as coisas. Mais pessoas estão nascendo, né? Minha esposa está grávida, vou colocar mais uma pessoa no mundo. A população está crescendo. Então é isso que vocês têm que pensar.
tá? Se você tem a oportunidade de conseguir a residência permanente, você tem que começar a trabalhar agora saindo aqui desse vídeo. Se você quiser ajuda, me manda um direct que eu vou fazer o possível para te ajudar rápido, beleza? Espero que eu tenha sacolejado vocês e nos vemos em breve. Eu quero conversar com cada um de vocês aqui no direct ou nos comentários aqui do YouTube, beleza? Um abraço, fiquem com Deus, beijos, hasta luego!